Então, vamos falar sobre o Irã, então. Queria agradecer aí o Davi, que virou brasileirinho raiz. Quem mais tiver perguntas interessantes, mandem aí. Vamos lá, então. Irã, até a última vez, né? Até a última página que eu acompanhei desse seriado, tava no... O Trump, o Irã tava bravo com Israel, e aí chegou a atacar, né? Fazer aquele bombardeio de mísseis lá, né? Ficou atacando... A gente até conversou sobre isso, né? Que os caras ficam atacando mísseis pra testar o domo lá, né? Aí até você chegou a comentar, mano, o Trump ele vai ligar pro cara do Irã, vai jogar uma bomba lá no lugar estratégico, vai falar que chega disso, vai mandar Israel parar disso e cada um para suas casas. E foi o que aconteceu no final das contas mesmo, né? Ele jogou lá, parece que destruiu um determinado bunker, né? Que tinha testes nucleares, disso diz o Trump e tal. Mas aí depois veio esse negócio de protesto. Daí, como é que se sucedeu isso? Pois é, assim, acho que, não sei se a gente começa mais do lado histórico, ou vamos falar, já que você começou a gente cravou, né, eu chamei até, falei, ó, vai pegar a Guerra dos 12 Dias, lembra? Sim, E o sim, fato pegou, lembro. né? A gente falou isso no último dia de guerra. Vai pelo critério noticioso aí, né? A gente começa pelo recente. Vamos começar pelo recente. Não, de fato, é lógico, é uma disputa grande, Israel, Estados Unidos, Irã e tal, né, desde 79, quando teve a Revolução, mas mais recentemente, o Irã entrou em conflito, né? A maior guerra de todas foi essa Guerra dos 12 Dias, e que a gente está esperando o segundo round dela, ou uma nova guerra, depende aí como vão chamar. Mas por que eu estava tão ansioso e pedindo para a gente conversar sobre isso? Porque realmente, quem está acompanhando aí, a coisa está feia, né? É urgente, porque realmente agora, pela primeira vez na história, nunca teve tantos meios militares americanos prontos para atacar o Irã, como Caraca, temos nesse momento de hoje. E o New York Times cravou, segundo informações de fontes do Pentágono. Aí você pode dizer, não, mas o New York Times está usando só isso como uma estratégia de pressão para ajudar o Irã a forçar o Irã a negociar, mas não importa. Está cravado que nas próximas 48 horas deve sair o ataque. Aí voltamos, né? Como a gente está falando da psicologia do Trump. A gente não sabe se o Trump quer, se o Trump está sendo pressionado, quais são os lobbies que estão pressionando do complexo industrial militar e tal. E para Israel já mostrou que não consegue, né, vencer o Irã sozinha, tanto que perdeu, como eu cravei no seu programa, a Guerra dos 12 Dias. Que só não vê quem não quer, quem está embebido pela propaganda. Mas assim, todos os objetivos propostos por Israel não foram atingidos, né? O programa nuclear não foi destruído, os 400 quilos de urânio enriquecido estão lá, o programa de mísseis não foi destruído, muito pelo contrário, foi o que no final da guerra fez com que Israel pedisse para parar. Além disso, o regime não foi mudado e assim por diante, né? O que está acontecendo, e aí a gente pode fazer as nossas ilações sobre a psicologia do Trump, mas eu tenho a impressão, mas aí é só uma impressão, não estou dentro da cabeça do Trump, eu acho que ele não, como eu disse, né, aquela plataforma dele tradicional, de um lado era o não intervencionismo, até em consonância com o Partido Republicano. De outro lado, ele tem uma preocupação maior com a China do que com a Rússia, então ele estava querendo virar o foco da defesa americana para a direção à China. E, claro, o Irã é um parceiro da China, manda muito petróleo para a China não é autossuficiente de petróleo, né? E também pegava na Venezuela. Então, tudo isso parece indicar que existe uma possibilidade grande de uma tentativa por parte do governo Trump, e aí é o projeto do Estado americano, independente se é democrata ou republicano, de destruir o Irã. Claro, coincidentemente, isso se coaduna com o projeto de Israel, e a gente sabe da influência que o Netanyahu e o Israel têm na política americana, através de órgãos lobistas, né, como a AIPAC e outros. Então, e aí para Israel é mais ainda, porque para Israel o Irã é a última, digamos assim, último dos países que não foram destruídos por grandes campanhas americanas até, né, que ainda oferecem, primeiro, um financiamento da resistência palestina e tal, e uma oposição militar realmente perigosa para a sobrevivência de Israel. Exato. O Irã é um país que pode ser que tenha a capacidade de destruir Israel sem o uso de armas nucleares, até com um programa de mísseis, né? É uma ameaça considerada pelos israelenses, e acho que é razoável essa consideração, uma ameaça existencial. E vice-versa, óbvio, que Israel tem 300 bombas atômicas, e se tem algum maluco que pode usar uma bomba atômica hoje em dia, chama-se Benjamin Netanyahu, né?
Então é isso. Eu entendo. É, Eu falando tô ficando do- preocupado porque, mano, o Vitor, geralmente, quando aparece esses casos de guerra aqui, ele é o primeiro a falar, não, isso aí não vai dar nada, não, vai dar nada. Agora ele tá bem preocupado. Mano, o chicote tá estralando, eu tô com Tá medo. estralando o Abraham Lincoln, que é o porta-aviões da classe Nimitz, o último, né, produzido. É um porta-aviões muito agressivo e o grupo inteiro dele já tá lá a 1.200 milhas náuticas, que é o suficiente para defender, e ele é acompanhado de lançadores de mísseis Tomahawk, 3 destroys, cada um com 100 mísseis Tomahawk. Então, só dali já saem 300 mísseis Tomahawk para destruir infraestrutura. Então, assim, aí Caraca. é claro, só dali. Não tô nem falando das bases militares de Diego Garcia, que é uma base inglesa emprestada, da onde saíram lá se bem que o ataque saiu dos Estados Unidos mesmo, né? Aquele que você estava falando de Fordow, da usina nuclear. Mas os mísseis Tomahawks foram lançados também de submarinos para destruir Isfahan, que era outra usina nuclear. Caramba. Então, realmente, as usinas nucleares, os centros de pesquisas nucleares, que eram 3 principais, foram destruídos, né? Mas a capacidade enterrada ainda existe e o conhecimento, apesar de que eles mataram vários cientistas nucleares, Israel, né? O Mossad, com bombas e tal, e drones, essa capacidade continua, porque o Irã Você tem. chegou a falar isso na época, né? Falou, mano, os caras só transportaram de um lugar pra outro e a capacidade do cara tá lá, né? De enriquecer a Não parada. sei se está tal. fácil nem sei se eles querem, oficialmente o Irã não quer, e o Ayatollah assinou lá uma fatwa, que seria uma determinação religiosa, para não se construir armas nucleares. Essa é a política oficial, pelo menos, do Irã. Não, mas aí é uma opinião jurídica, religiosa, que ele emitiu quando ele estava vivo. Agora, no caso do xiismo... Foi o Você atual. está falando o Khamenei? O Khamenei, tá. o Khamenei Então, tem uma ok. fatwa. Pode crer. O Khamenei tem uma Então, fatwa. nesse caso, a opinião dele é... É Não, e relevante. também assim, né? Não, e também assim, vamos convenhamos, né? Quem tá fazendo bomba nuclear, a tendência é falar que não tá fazendo, né? Independente de coisa e tal. Essas declarações. Mas de qualquer forma tem maneira de você ver isso. Tem aviões, sensores de radiação que saberiam, possivelmente, entendeu? A Agência Internacional de Energia Atômica, ela tem uma estimativa razoavelmente precisa do grau de enriquecimento, até por sensores, mesmo depois de que pararam as inspeções, de quanto que está enriquecido. Então não é tão fácil você fazer. Fora o teste, que aí sim você é detectado por um terremoto, né? Sim. Teve um terremoto lá na região e com certeza foi um teste israelense. A imprensa é totalmente vendida, né? Então ela só noticia o que é interessante. Por exemplo, que aí voltando, que é o caso desses protestos que você mencionou. Então voltando aos protestos, né? Independente, claro, é uma ditadura, ninguém está defendendo, meu Deus, a opressão de ninguém, polícia secreta, tortura, nada disso. Mas o secretário de Tesouro americano, antes dos protestos, declarou: deu entrevista e tudo, nós preparamos essa queda da moeda iraniana, né, para pressionar o governo e tal. Então isso é uma operação que é considerada, até pela Convenção de Genebra, uma operação de guerra. Então, e se você vai ler o New York Times e outros jornais, você não vê isso. É como se espontaneamente tivesse havido protesto. Não estou dizendo que não possa haver causas justas para você protestar no Irã. Pelo amor Não, de e Deus. assim, também o motivo para arrumar um protesto dentro de um país é o que menos falta, né? Vamos convenhamos, né? E aí, assim, a gente sabe da interpenetração do Mossad lá, foi mais do que comprovada na Guerra dos 12 Dias, foi onde o Irã perdeu mais gente, né? Enfim, generais e bases e tudo mais, e cientistas nucleares mortos pelo Mossad e tal. E o próprio conta do Twitter do Mossad, que é ligado sim, está aprovado ao governo israelense, também disse, o próprio ex-diretor da CIA, me fugiu o nome dele agora, tweetou, um abraço, feliz ano novo, dia 31 de dezembro, para todos os protestantes iranianos e os seus Mossad, os seus agentes do Mossad que estão juntos. É verdade, seus handlers, né, do Mossad. É verdade. Então, Caracas. assim, é um negócio meio aberto, entendeu? Só que, claro, a narrativa é construída de maneira a querer passar a impressão de que existiria uma total espontaneidade nesses protestos. O que fez o governo iraniano? Derrubou a internet, reprimiu os protestos e tal, e controlou a situação. Só que eu acho que qual que era a ideia do Mossad? Era que, soltando esses protestos, viesse o ataque americano e destruísse o Estado, ou boa parte do Estado iraniano, coisa que as Forças Armadas Americanas têm condições de fazer. Destruir praticamente todas as infraestruturas importantes estatais do país. Isso tem. Porque, como eu disse, convencionalmente é a maior força do mundo militar. Então, a gente não sabe, voltando à questão da psicologia do Trump, porque daí ele fosse, talvez a conversa tenha sido, poxa, mas os meios não estão posicionados ainda. A gente sabe que 31 de dezembro eles jantaram juntos, né, na ceia de Ano Novo, Netanyahu e Trump.
Caraca, rolou isso? Rolou, isso é público. Mas aí, tô falando assim, será que de repente não foi combinado alguma coisa? E aí o Trump, às vezes, eu tenho a impressão, mas aí é como ilações sobre a psicologia do Trump. Eu tenho a impressão que nessa de negociar, de confundir, não sei o quê, ele também faz isso com Israel, entendeu? Ele fala, não, vai lá. Aí, puta, mas o porta-aviões não tá lá ainda, então não dá pra atacar. Deu tempo deles conseguirem repor a ordem no país, através de repressão, obviamente. Aí você fica pensando... Peraí, deixa eu só ver se eu entendi. Você tá querendo dizer que pode ser ou o Trump tá mesmo nesse negócio de direção dele, que é uma posição republicana, querer diminuir a zona de influência da China, coisa do tipo, e nesse contexto, o Irã é interessante a tomada do Irã, coisa e tal, ou ao mesmo tempo pode estar tendo um lobby forçando o Trump, e o Trump pode estar tentando segurar a parada, tipo Exatamente, assim. E assim... Tem essas duas possibilidades, E acho que a segunda possibilidade, não que o Trump não esteja querendo disputar com a China o máximo que der. Sim. Tanto que na Venezuela, que é um país muito mais fraco, ele foi lá e fez. Uhum. Né? Mas o Trump é avesso a grandes guerras duradouras e ele também não é bobo. Ele não quer perder o eleitorado americano, ele não quer que tenha baixas militares americanas. E o Irã é um país que tem muito mais condições, pelo menos na região, de destruir e matar americanos. Os que estão ali, pelo menos os militares, nas bases da região. Então ele tem muita prudência, ele tem essa tradição de menos intervencionismo, bizarramente, apesar de ter feito aquilo na Venezuela. E o que eu estou dizendo é, como a gente cravou, vamos cravar com método, vamos tentar interpretar a realidade com método, né? Como a gente cravou lá naquelas outras lives que a gente fez e tal, na época, né, o Trump, eu disse, eu acho que ele vai escolher a opção que o Pentágono coloca um cardápio ali para ele. Ou a gente faz um ataque limitado, sei lá, para matar o Ayatollah, que eu acho que é o que ele está querendo fazer agora, né? Matar o líder, o supremo, o chefe da... Uma operação de decapitação, um pouco diferente da Venezuela, mas que também ajudaria, supostamente, os manifestantes e tal. Né? É claro, mas aí, dentro do cardápio, existe também aquelas que o Scott Ritter, outro comentador militar muito bom, chamou de Nation Ending Campaign, ou seja, campanhas aéreas de destruição de nação. Tropa americana ele não vai mandar, a não ser que seja uma ou outra incursão de forças especiais, como foi o caso da Venezuela. Mas ele pode fazer uma campanha aérea e naval de destruição do país mesmo, destruição do Estado. Né? E aí você não sabe que tipo de coisa advém daí. Né? Infelizmente... Os Estados Unidos têm essa capacidade de realmente destruir o Estado. Essa destruição Israel não tem, mas... acertar alvos específicos, distribuição de elétrica, essas coisas assim, para isso, base de governo... Exatamente. No cardápio lá, provavelmente tem diferentes níveis do quanto de violência, né? E de destruição. E a tendência do Trump, até eu achei que era isso na primeira vez e de fato se provou, era a mais, digamos assim, a mais comedida das operações. O problema é o seguinte, aí que vem a parte interessante para os nossos espectadores, né? Que é o que eu tenho pensado nos últimos dias. O Irã, vamos tentar se pôr agora no raciocínio estratégico do Irã. O Irã tem o seguinte, ele já teve esse primeiro round, ele saiu vitorioso parcialmente, né? Conseguiu ali repelir a injusta agressão, para usar uma expressão jurídica. Porém, atualmente, ainda mais com os Estados Unidos na jogada, que é um país que tem capacidade de destruir o Estado iraniano, aí virou uma ameaça existencial maior ainda que Israel. Então o Irã, no primeiro ataque americano, mesmo se for um ataque limitado no sentido, sei lá, de tentar decapitar, matar autoridades e tal, ele tem que reagir com o máximo de força. Porque, com certeza, o ataque americano, assim como foi o ataque israelense, mas o americano aí assim, com muito mais capacidade, é um ataque que buscará, num primeiro momento, destruir as estruturas de comando e controle. Né? É assim, por exemplo, que os Estados Unidos, se tivesse uma guerra agora, Estados Unidos e Rússia, né, eu diria até que tem alguma chance dos Estados Unidos, apesar de não ter atingido ali o que eles queriam em termos de escudo de mísseis em volta da Rússia, deles, como é pensado o ataque nuclear? Não é só assim, destruir o país inteiro, mas o que você vai destruir primeiro? O que é mais urgente? O que precisa lançar do submarino, que já está perto ali da costa? É destruir as estruturas de comando e controle, para justamente você não só destruir as armas que podem responder, mas destruir o poder humano decisório que vai emitir essas ordens. E vocês falam que a estrutura de cadeia de comando é presidente, governante, generais, é isso? Exatamente. Tanto que foi o que Israel tentou fazer, mas Israel é muito mais limitado na força do que os Estados Unidos. Agora a gente vai ver se acontecer uma campanha mais violenta, a gente vai ver agora o que é isso. E claro, o país está pensando estrategicamente assim. Então, numa situação que você está sob essa ameaça, e veja, os Estados Unidos é superior em tudo. A genialidade militar iraniana está
primeiro, em ter um programa nuclear que era para fins pacíficos e possivelmente eles consigam construir a bomba. E a gente sabe pelo Kim Jong-un que é uma boa maneira de dissuadir, né? Ninguém mais está procurando problema com ele. O Irã tem mais condições do que a Coreia, né? Exato, Então, exato. por que não? Né? Agora, sem entrar, mas aí também você quebra um tabu, etc. Agora, sem entrar no tabu do nuclear, eles construíram um programa de mísseis que foi o que fez eles vencerem a Guerra dos 12 Dias, que é um programa brilhante, com engenheiros brilhantes, com uma indústria, com todas as sanções e as dificuldades econômicas do Irã, eles conseguiram construir um sistema de mísseis e drones, mas principalmente os mísseis, né? Hipersônicos e capazes, como a gente viu, de atingir o território israelense e, com certeza, se são capazes de atingir o território israelense, ficar 2.000 quilômetros, certamente são capazes de atingir as bases americanas da região e, possivelmente, até a frota naval americana. Então, realmente, é um adversário de peso, o Irã, principalmente por causa desse investimento aí na produção de mísseis, na tecnologia de mísseis, e a gente não sabe. E aí, do ponto de vista do Irã, e o Irã já avisou, e eu acho que eles são sinceros nesse aviso, que num próximo ataque, seja de Estados Unidos, é guerra total, e eles vão usar toda a capacidade, coisa que eles não usaram na Guerra dos 12 Dias, entendeu? Justamente para que isso seja usado antes de você perder totalmente a capacidade de comando e controle, e também para que suas armas não sejam destruídas em solo, né? Vamos botar para usar. Vai por tudo então, ou nada, a situação ela é muito tensa, né? Eu não sei que tipo de coisa que o Pentágono está prometendo ou oferecendo para o Trump. Eu sei que tem, isso ele mesmo falou, isso não estou inventando aqui, né? Foi noticiado no Washington Post, em outros jornais, que o Pentágono tinha oferecido, acho que 3 ou 4 opções. Né? No caso lá, anteriormente, foi um ataque cirúrgico com bombas Bunker Buster GBU 58, 57, para destruir apenas o programa nuclear, que foi aquele que ele optou, que eu achei que ele ia optar mesmo, lembra que a gente falou? Sim. Ou opções de destruição maior, né? Até a maior delas que, como eu disse, o Scott Ritter chamou de uma campanha de destruição de nação. E aí uma campanha de destruição de nação é o que parece estar se delineando agora, infelizmente, e é o furo aqui que a gente está dando e enfim, vamos torcer para não acontecer. Pode ser que seja uma estratégia para forçar o Irã a sentar na mesa de negociação. Mas o que eles querem com o Irã? A bomba tá declarado. Eles querem que o Irã abra mão do programa de mísseis, abra mão de financiar qualquer tipo de resistência, do eixo da resistência, tá? Ou seja, Palestina estaria o último país que realmente apoia a causa palestina seria neutralizado, né? E claro, aí sim, abrir mão de qualquer enriquecimento de urânio, mesmo para fins pacíficos. Então, assim, são essas 3 exigências. Abre a casa e deixa entrar. Basicamente é isso. Basicamente é isso. O problema é que se ele fizer isso, ele vai cair o regime, porque daí Israel não vai se contentar com isso. Aí Israel praticamente já tem a força sozinha convencional para dar aquele golpe de graça e terminar. Então é muito provável que o Irã Não tem esse acordo aí não, Então, por isso eu tô falando, tudo está indicando que teremos um conflito de grandes proporções, infelizmente. Será que não tem acordo? Essa é a pergunta que eu faço. Conversando com alguns colegas jornalistas que tiveram no Irã, inclusive teve gente que foi lá antes da Guerra dos 12 Dias, né? E aí me passaram um clima em meio às pessoas que são ligadas aos serviços do Estado, são pessoas que apoiam o regime, são pessoas, às vezes, ligadas a serviços militares. Existia um clima muito tenso, um clima onde existia muita desconfiança mútua entre os quadros do Estado, as pessoas viam traidores em muitos lugares e sentiam que alguma coisa estava para acontecer. Nesse caso, realmente tinha alguma coisa para acontecer, que foi a Guerra dos 12 Dias. E aí vem aquela questão, se a coesão do sistema, do regime, está em questão, ela vai ser testada de novo, e pode ser um momento, se ocorre um ataque assim tão destruidor contra o Irã, se de novo vem uma nova onda política, talvez não das ruas, mas do seio do Estado, que vai causar uma mudança de regime. Vem essa pergunta. Mas aí eu também trago o outro lado, a outra possibilidade. Que naquele momento, depois da Guerra dos 12 Dias, você teve sinais assim claros de que na sociedade iraniana existiam muitas pessoas, existia uma massa de pessoas que contra Israel certamente estão com o Irã, estão com o seu próprio país, estão defendendo a soberania do seu país e a força do seu país. Inclusive pessoas com posições secularistas, que já não são compatíveis com a ideologia da República Islâmica do Irã. Nessa situação que a gente está vendo agora, eu faço a pergunta também em relação às manifestações. Será que as manifestações elas significam simplesmente um processo de desintegração do regime? Ou será que a chamada base revolucionária,
ou como eles chamam lá, os principistas. Os principistas, eles têm esse nome, às vezes a mídia ocidental vai chamar dos conservadores, os ultraconservadores, mas eles se chamam de principistas porque eles dizem que são os caras que defendem os princípios da Revolução de 79. Então eles são os caras mais aderentes ao regime. Se eles não enxergam esse momento justamente o momento deles mostrarem a força cultural deles enfrentarem os manifestantes nas ruas e mostrarem os seus dentes, mostrarem suas armas, o momento que eles ficam mais coesos e mostram que ainda são fortes, que ainda governam o Irã. Então, o tiro ele pode sair pela culatra quando você vai tentando isolar o país e coloca esse tipo de coisa. É perfeito, eu acho assim, é a pergunta de $1 milhão, claro, né? E é claro que a CIA e os Estados Unidos e o Mossad e o Estado israelense e etc., com o apoio dos europeus, dessa aliança, desse pacto narcísico da branquitude, eles estão todos preparados para tentar causar isso, né? Agora, por exemplo, sobre os protestos, eu acho que o fato de que eles não usaram forças militares para reprimir os protestos, embora tenha tido muitos mortos, né? Até o próprio governo iraniano já admitiu 3 mil, os órgãos propagandistas ficam falando de 50 mil mortos, com certeza não é verdade. Desde mas ontem apareceu esse mil. número de 50 mil, né? Agora, mas aí você pega algumas coisas, tipo, acho que o próprio New York Times estava falando de 5.900, falando de contagem de grupos de direitos humanos, agora, de repente aparece 10 vezes esse valor. O meu argumento era assim, no Brasil uma ganguezinha no Rio, exército, né? Brigada paraquedista, fuzileiros navais, lá eles nem precisaram usar sequer uma tropa, seja da Guarda Revolucionária ou do Exército, das Forças Armadas Regulares, para reprimir manifestantes. Então não chegou nem num nível de repressão que envolvesse forças militares. Eu acho que isso é um grau de... já dá uma certa noção de que realmente o Estado tem controle do país. Muito mais propaganda do que necessariamente uma confusão agora, é claro, interna. com a entrada americana na situação, a gente não sabe que tipo de coisa que pode acontecer, porque realmente Porque a própria elite pode sentir uma pressão muito grande. Exato. Porque daí o Iraque, por exemplo, em 2003, se você tirar o programa de mísseis... Você acabou de ver um corte do podcast Tamir Convida. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado e não se esqueça de seguir o canal e também dar aquele joinha para ajudar a gente, beleza?